Alô, amigos do canal, eu agradeço a sua participação e hoje nós vamos discutir quem são os assírios, quem são os babilônios, quem era mais forte, quem era o mais inteligente. Portanto, curte, compartilhe o nosso canal, @canal Paral, e vamos seguir adiante. Vamos falar de povos muito discutidos dentro da Bíblia e por historiadores da humanidade, a história da humanidade. Vamos falar de assírios e babilônios. Assírios e babilônios eram povos mesopotâmicos que viveram na antiga região da Mesopotâmia, ou seja, lá no atual Iraque. Os assírios eram conhecidos pelo seu poderio militar e pela crueldade, formando um dos maiores impérios da história, enquanto os babilônios se destacaram pela cultura, pela ciência e por códigos legais. Ambos se desenvolveram de uma forma interdependente e rivalizavam pelo controle da região mesopotâmica. A Babilônia antiga está localizada no antigo Iraque moderno, próximo à cidade de Hila, a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá. A cidade e o antigo império estão no território atual do Iraque, ou seja, lá, conforme falei, na Mesopotâmia. O antigo território da Babilônia também ficava na Mesopotâmia, região dos rios Tigre e Eufrates, conforme eu disse. Amigos, as ruínas das cidades estão localizadas aproximadamente, vou repetir, 85 quilômetros ao sul da capital do Iraque, Bagdá. E, como já disse, a cidade moderna de Hila, no Iraque, é um importante centro agrícola e têxtil da região, até nos dias de hoje. Vamos falar dos assírios. Começamos pela sua origem. Eles eram os povos semitas que se estabeleceram lá no norte da Mesopotâmia, ao longo do rio Tigre, já disse, e tinham militarismo como de grande importância. Eles valorizavam o militarismo. Eles formaram o primeiro exército profissional da história, caracterizado por quê? Por quem? Pelo quê? Pela disciplina, uso do ferro, de cabos de guerra, a infantaria e armas de cerco. Eles eram providos de muita crueldade e eram conhecidos por tática de guerras brutais, destrutivas. Na religião era politeísta, com culto centrado no deus Assur. Sua capital era Nínive, que abrigava a famosa biblioteca de Nínive, criada por Assurbanipal. Sim, eles tinham essa coisa em favor. E os babilônios? Eles eram originários da região da Mesopotâmia, também, com origem nos povos amorreus. As principais características eram a cultura e a ciência. Eles se destacaram-se na arquitetura, com a cidade da Babilônia se tornando um grande centro. Eles transformaram a região da Babilônia, um grande centro. O rei Hammurabi é famoso por ter criado um dos códigos de leis mais antigos e completos da história da humanidade. Dentro da religião também era um politeísta. E eles tinham o Deus como o Deus Marduk, como o principal. A Babilônia se tornou e se transformou na capital do império em dois períodos distintos, sendo o primeiro império babilônico e o neobabilônico também. Como era a relação entre eles? Era fácil? Eram difíceis? Eles eram movidos de grande rivalidade.
Eles eram rivais políticos, eles eram rivais militares que disputavam o domínio daquela região toda. Tinham a interdependência cultural, cada um vivia de seu modo. As duas civilizações se influenciaram mutuamente, compartilhando a língua acádia e elementos culturais. Na verdade, houve domínio e alternância de poder. Os assírios dominaram a Babilônia em um grande determinado momento, mas os babilônios, ou seja, os caldeus, eventualmente retomaram o poder, levando à queda do Império Assírio. Sim, existia essa disputa militar e política, e até mesmo sobre deuses. A rivalidade entre os dois povos era, muitas vezes, uma luta pelo controle político e militar da Mesopotâmia. Os assírios, eles eram conhecidos por sua eficiência militar. Eles eram fortemente armados, enquanto os babilônios destacavam-se como construtores na área da engenharia, preservadores da cultura tradicional da época. Tinha essa implicância própria. A Síria antiga não é um país único, mas seus territórios históricos correspondem principalmente ao norte do Iraque, da Síria e de parte do sudeste da Turquia e noroeste do Irã. Era bem grande aquela região. A maioria dos assírios contemporâneos ainda residem nessas áreas, com comunidades significativas lá no Iraque e também na Síria. Ainda estão incrustados lá, estão vivendo lá. É bom lembrar que na história tivemos somente 4 potências no mundo antigo, que elas podem ser consideradas. Ou seja, quais são? O Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China. Especialmente na historiografia asiática, por serem consideradas as humanidades berços da civilização. No entanto, o conceito pode variar em outras civilizações proeminentes da antiguidade e inclui também, sabe quem? A Grécia Antiga e a Roma Antiga. Também fizeram parte do mundo antigo. Mas vamos falar do Egito, que foi uma civilização que se desenvolveu às margens do rio Nilo, conhecida por suas pirâmides famosas, faraós, e por suas escritas e hieróglifos. É muito interessante. E a Mesopotâmia predominava na região entre os rios Tigre e Eufrates. Voltei aos atuais Iraque e Síria, onde surgiram cidades, estados como a Suméria, Babilônia e a Síria. Mas vamos falar de outra. E a Índia Antiga? Como foi uma civilização que se desenvolveu ao longo do rio Indo e posteriormente no rio Ganges, ou rio Ganges, como falam, com cidades como Mohenjo-Daro e Harappa. Mas para finalizar, quem foi a China Antiga? Vamos falar um pouquinho da China Antiga. Ela foi uma civilização que floresceu ao longo do rio Amarelo, o Yangtze, com inovações como a escrita, a pólvora e a bússola. Isso mesmo, também eram bem evoluídos. Mas é bom lembrar que a nação mais antiga do mundo e frequentemente citada como o Egito, com sua fundação datando de aproximadamente 3.150 anos antes de Cristo. Mas a resposta pode variar dependendo da definição de nação. Por exemplo, San Marino é uma república minúscula, é uma república encravada lá na Itália e amplamente considerada a nação mais antiga do mundo, ainda existente, fundada em 301 depois de Cristo. Tem várias vertentes nos historiadores. Outros países como a Etiópia também são frequentemente mencionados devido à sua longa história de independência.
mas vamos analisar sobre aspectos principais. Quem foi melhor? Em resumo, se a medida de melhor por a capacidade de conquistas e organização militar, os assírios levam vantagem. Sim, mas se for por contribuições duradouras para a lei, ciência e cultura, os babilônicos se destacam e são superiores. Ambas foram civilizações notáveis e fundamentais para a história da Mesopotâmia e para também o conhecimento do mundo atual. Esses povos se desenvolveram, um se adequou ao regime militar, se armando fortemente, e o outro à cultura, com arquitetura e construções mirabolantes. E assim é que nós vemos esses dois povos que eram rivais na época. Eles eram muito rivais, brigavam entre si, disputavam. Um tinha conhecimento de ciência, vamos dizer assim. O outro tinha conhecimento baseado somente na área militar. Amigos, o meu muito obrigado por você estar comigo. Eu fico muito feliz de você participar, de você se inscrever no nosso canal. Curte, compartilhe, ajude-nos. Ajude-nos. Faça-nos levar essa mensagem adiante. Coisas boas, conhecimentos históricos e profundos voltados para você. Meu muito obrigado. Eu agradeço de todo o meu coração. Fiquem todos com Deus.